Olá, sejam bem-vindos à primeira temporada do videocast Vozes da Inovação, uma parceria do Laboratório de Inovação Alzira Inova, do TRRN, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial, a Comissão de Participação Feminina do Tribunal e o Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação da UFRN. Nosso primeiro episódio tem o tema Alzira, sim, a primeira mulher eleita prefeita da América Latina, daqui do Rio Grande do Norte. E para iniciarmos, nós vamos primeiro fazer uma audiodescrição aqui do nosso local. Nós estamos em uma sala de gravação, com as paredes amadeiradas, né? Com uma mesa também em madeira, que ao fundo nós temos uma tela com a logomarca do Vozes da Inovação, nosso videocast e podcast. À minha frente, duas mulheres, né? Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos. Estou sentada, estamos todas sentadas e eu vou pedir primeiro para as nossas convidadas também se apresentarem, fazerem sua autodescrição. Eu sou Ana Paula Vasconcelos, bibliotecária e curadora do Centro de Memória do TRRN. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, uso óculos e estou trajando uma camiseta e um casaco por cima. Meu nome é Marjorie Cortez, eu sou advogada, bisneta com muito orgulho de Alzira Soriano. Eu sou uma mulher branca de cabelos grisalhos e estou usando um vestido floral. Perfeito, sejam bem-vindas. Obrigada. É um prazer a gente estar aqui inaugurando esse podcast, né? Ressaltando todo o pioneirismo de uma mulher tão importante para a história do nosso estado, do Brasil, né? Que foi a Alzira. Tão importante que o Centro de Memória, que é um parceiro desse episódio hoje, o Núcleo do Centro de Memória do Tribunal, tem um museu dedicado a Alzira Soriano, não é, Ana Paula? É verdade, nós temos, são dois carros-chefes no museu físico, né? A evolução das urnas, de madeira até eletrônica, e a exposição Alzira Soriano, né? Toda composta por doação da família de Alzira, né? Em 2012. E temos também um museu virtual feito em 2020, também somente Alzira Soriano, né? Temos um museu virtual do Centro de Memória, mas temos um exclusivo para Alzira Soriano. Pois é, lá no tribunal. E esse museu, ele recebeu doações da família, né? Antes da gente falar um pouco mais sobre o museu, Marjorie, eu queria que você nos apresentasse, enquanto familiar, quem era Alzira. Bem, para nós da família, vou falar em nome de todos, né? Ela representa uma mulher de muita força, de um caráter forte, uma mulher determinada e destemida. Então, essa é a primeira impressão que nós familiares temos dela, né? Por outro lado, nós também temos histórias de uma mulher acolhedora, que sempre estava oferecendo afeto. Ela gostava muito de organizar festas, né? Tocava violão, cantava músicas, recitava poesias e também era uma pessoa que gostava muito de cozinhar para a família, né? Ela tinha esses dotes culinários e também ela gostava muito de artesanato. Ela gostava de fazer crochê, né? Ela fazia também bordados. Então, todas essas prendas domésticas, né, ela aprendeu com a mãe dela. Então, temos esse lado Alzira família, Isso. Né? E a Alzira enquanto um expoente da política, né, do nosso estado. O que o museu ele traz que conta parte dessa história, Ana? A gente recebeu um acervo fantástico, né, da família de Alzira, que compõe foto dela no dia da posse, o discurso dela de posse, jornais que falaram sobre ela, inclusive jornais americanos, né? Temos postais que ela trocou com pessoas, né, tanto da política, né, como de socialites,
né? Não só daqui do Rio Grande do Norte, mas de vários estados brasileiros. Tem também fotos da família, né? E, assim, é um acervo realmente muito grande, né? Muito interessante para pesquisadores, para estudantes poderem olhar, né? Porque, assim, o que foi a Alzira? Quando a gente pensa em o que foi a Alzira para o Rio Grande do Norte e para o Brasil, de um modo geral, a gente tem que lembrar que trazer a Alzira para esse mundo político, a gente teve a voz de Berta Lutz, que é uma feminista, né? E, assim, teve com falas, inclusive, na ONU, e de Juvenal Lamartine, né? Então, eles, a favor do voto, Juvenal e José Augusto também, que era o então governador, Alzira, Berta conseguiu fazer com que eles percebessem essa importância, eles abraçaram a causa, né? E Juvenal Lamartine conseguiu fazer a ponte entre Alzira e Berta. A partir daí, ela se torna um divisor de águas. Por quê? Porque a gente percebe, inclusive eu, né, enquanto curadora do museu, recebendo alunos, inclusive adolescentes, né, 16, 17 anos, que estão tirando o título pela primeira vez. A gente fez em 2019 um evento, uma exposição sobre as mulheres, e aí eu fiz um corte temporal de 1600 a 1930, porque eu queria mostrar como foi esse movimento feminista aqui no Estado, né, já que o Brasil não permitia que as mulheres votassem nem fossem votadas. Então, apresentei todo esse texto e, quando terminou, eu deixei que eles ficassem bem à vontade para ver o acervo. E a ASCOM, né, a Assessoria de Comunicação do Tribunal, pediu para fazer uma entrevista com alguns deles. E aí eu fiz fala com os professores, né, por causa da questão de imagem dos meninos e tal. E no dia seguinte eu fiquei assim encantada, porque na matéria uma menina foi entrevistada, 16 anos, e ela disse na matéria: eu tirei o título por tirar, eu não ia nem votar. Mas depois de assistir a essa exposição, de ver o quanto que as mulheres lutaram para ter o direito que a gente tem hoje, eu vou fazer valer o meu direito de voto. Você se emociona. Eu me emociono. Porque, assim, mostra que a gente está no caminho certo, né? Do que a gente sonhou, do que a gente entendeu como sendo também um viés do centro de memória, deixar de ser não só apenas a memória institucional, mas a memória política também. Marjorie, e aí, onde é que inicia esse desejo da sua bisavó pela política? Bem, iniciou quando ela tinha cerca de 13 anos. Ela era filha primogênita de um coronel da Guarda Nacional e ele tinha os encontros políticos. A partir dos 13 anos, ela começou a cuidar da agenda política do pai. Ela escrevia os discursos, ela fazia os agendamentos. Então, dos 13 aos 18 anos, ela cuidou dessa agenda pessoalmente. E daí veio a vontade, né, o gosto, o amor pela política. E o pai, será que apoiava, hein? Apoiava. Eu sempre digo que ele também foi um homem muito à frente do tempo dele, porque ele permitiu ela, como mulher, de se inteirar dos aspectos políticos da região. Porque não era simplesmente cuidar de uma agenda, ela sabia muito mais, né, do que simplesmente escrever, fazer anotações. Até porque ela escrevia os discursos dele. Então, inclusive, quando ela tomou posse, ela foi entrevistada, que eu não me recordo do jornal agora, e ela disse que tomou esse gosto pela política por volta de 14 anos. Ela disse para ela mesma que ela ia fazer política. Muito cedo, não é? Consciência, né, amadureceu nela. Muito. E aí, como é que ela faz esse percurso até chegar a ser eleita prefeita? Ela casou aos 18 anos, né? No ano que ela completou 18 anos, ela casou com um promotor de justiça da sede lá de Ceramirim, e ela foi morar lá com ele. Nesse momento que ela casada, passou 5 anos casada, foi um período muito curto,
ela aprendeu com ele a questão do direito, né? Da justiça, igualdade, dignidade, tudo isso. Ela agregou o conhecimento que ela tinha político com o direito atual da época, né? Que já se questionava a questão da igualdade e tudo. E ela foi aprendendo cada vez mais com ele. E, a partir daí, ele morreu, né? Ele morreu em 1929, da gripe espanhola, e ela retornou para a fazenda, para cuidar Jardim de Angicos. Fica em Jardim de Angicos. Voltou para a Fazenda Primavera, que fica em Jardim de Angicos, e veio para Natal. Aqui ela colocou um ateliê de costura, né? E educou as filhas na escola doméstica. E depois ela voltou para o sertão, porque o pai dela já estava ficando mais idoso, e ela tomou a frente da administração da fazenda. Então, ela cuidava do campo, da agricultura, da lida com o gado, com os funcionários, né? Porque era predominantemente masculino. E tinha as mulheres que também trabalhavam, mas eram mais dentro da casa, né? Dos serviços domésticos. E ela liderava esses homens. E, inclusive, minha avó Ivonilde, que é a filha caçula dela, ela contava que várias vezes ela se cercava de vaqueiros e percorria toda a fazenda para ver a questão das cercas, se precisavam de reparos, e também para fazer os pagamentos pessoalmente com os funcionários, né, da fazenda. Porque eram cerca de 10 a 12 mil hectares. Muito grande, Era não muito é? grande a região. Então, a Fazenda Primavera era a sede e tinha mais outras fazendas que era no decorrer desse terreno, né? E dessa ela tomava a propriedade. liderança. E ela tomou a liderança, ia a cavalo, ela montava muito bem, eu falava sempre, minha avó Ivonilde, que a Bisa Alzira era uma exímia amazona. Olha. E também ela praticava tiro, ela fazia tiro ao alvo na fazenda. Nunca precisou atirar em ninguém, mas nunca precisou atirar em ninguém, né? Mas Graças como mulher a bem Deus. preparada. Mas ela era preparada, ela sabia atirar muito bem. Inclusive tem fotos, né? Dela com a filha e os netos com espingardas, né? Não era coisa assim. Na fazenda tinha que ter uma ocupação, tinha que ter um esporte. Então, era cavalo e tiro. E aí, nesse meio, ela vai se inserindo ali e vendo a possibilidade de se candidatar, né? De ser eleita, na verdade, né? Para a função de prefeita. Isso. Que ela conseguiu isso por causa da Lei Estadual 666, de 1927, né? Que foi o que permitiu. Porque quando a gente pensa assim, nessa luta, o que é que vem? Que em vários momentos dessas discussões, né, no Congresso Nacional, se falava que a Constituição não proibia, mas também não permitia. E nenhum governador tinha tido a coragem de alterar a lei, né, a lei estadual, para permitir isso, né? Então, quando isso acontece, aqui no estado, várias mulheres foram, né, aos cartórios para fazer a solicitação de inscrição eleitoral, né, de alistamento eleitoral, porque essa lei, ela também era a lei das eleições, né, e permitiu, no artigo 77, as mulheres votarem e serem votadas. E aí, o que é que acontece? Tem essa corrida às urnas, né? E a gente, enquanto Centro de Memória, ainda está pesquisando quem são todas essas mulheres. No começo, a gente só sabia o número de 5, 6, a gente agora tem 22. É nessa mesma época que Celina Guimarães também se alista? Sim. Joana, Júlia, Alzira e Celina, né? Aí, a interessante é que Júlia, ela é a primeira a colocar a solicitação, dar entrada na solicitação, mas o juiz que estava julgando não foi tão ágil.
Enquanto que Celina foi um dia depois, deu entrada um dia depois, mas o juiz, no mesmo dia, ele autorizou. Né? Então, ela ficou como a primeira mulher na América Latina também a ter seu nome no cadastro eleitoral. Entrou para a história graças ao juiz. E aí, o que é que a gente vê? Né? Que quando a Alzira vai, e aí eu vou pedir a ajuda de Marjorie, questão da porcentagem, né? Quando a Alzira vai, se candidata, ela tem uma quantidade de votos absurda, né? E aí, Marjorie estava conversando comigo, não foi, Marjorie? Diga aí para a gente como foi. Sim. É isso. Os dados é que é acima de 60% dos votos. Né? Mas tem uma recente pesquisa do professor, historiador, poeta Lino Sapo, que afirma que foram 98%. Nossa! É muita coisa. É, muita coisa. Uma curiosidade, que eu não sei nem se vocês, se Marjorie sabe, ou Ana Paula, e campanha nessa época, né? Será que funcionava? Ela fez campanha? Ela fez campanha. Fez campanha política. Fazia comício, né? Naquela época. Sim. Era comício, fazia comício. E fez em Jardim e fez também em Lages. Né? Participou ativamente da campanha política. Ela foi de casa em casa pedir voto. Minha avó, Ivonilde, tinha 10 anos de idade quando acompanhou a mãe de casa em casa para pedir voto. E assim, quando ela também saiu da prefeitura, ela foi de casa em casa agradecer os votos que recebeu. Nossa. Inclusive, eu queria até fazer um gancho aqui nessa fala de Marjorie, porque já ouvi, né, em vários lugares dizerem que não pode ser considerada, né, Alzira e nossas mulheres não podem ser consideradas como as pioneiras porque efetivamente não assumiram. E não é verdade. Elas assumiram e no caso de Alzira especificamente, ela ficou um ano inteiro, né, um pouco mais de um ano, à frente da prefeitura, com várias obras, né, Márcia? Sim. E ela só saiu por quê? Porque ela foi convidada por Getúlio a continuar como interventora, mas ela não aceitou porque ela não compactuava com a forma dele de governar. Foi muito corajosa também. Foi muito corajosa também. Né, expor as convicções. Uhum. Exatamente. Porque ela ficou de 1929, janeiro de 1929, a outubro de 1930. Então, foi um período curto, mas também, naquela época, não eram 4 anos, eram 3 anos. Também tem isso. Então, ela ficou mais da metade, né, do tempo, do período da frente da prefeitura. Depois que ela sai, deixa o cargo, né? E como é que fica a vida política dela? Então, quando ela saiu, ela foi para a fazenda, né? E veio para Natal. Ficou um período aqui e depois voltou para lá. Ela voltou para a vida pública, né, política, por volta de 1940. Ela começou a amadurecer novamente essa ideia de voltar à política, porque ela era muito preocupada com a região, com a seca, com a fome, com as pessoas que estavam passando por necessidade. Então, ela passou a amadurecer a ideia de ser vereadora. E assim ela foi eleita vereadora por 2 vezes, né? E também tem uma informação que não é muito comentada, mas ela foi a primeira mulher a ser líder, presidente da Câmara daqui do estado. Talvez seja melhor até fazer um estudo mais detalhado sobre isso, porque ela foi presidente da Câmara, mais ou menos em que ano? 1943 a 1950, mais ou menos, nesse período. E ela foi presidente da Câmara lá de Lages. É por isso que eu digo, né, que assim, tem muito pano ainda para pesquisa em termos de Alzira Soriano e das outras mulheres todas que fizeram parte nesse período de 27, né, a 30, 45. E nesse período, ela passou a oferecer cursos
de corte e costura para as mulheres da região, porque ela estava muito preocupada com a questão da fome. Que essas mulheres só ficavam no trabalho doméstico, mas elas não tinham uma renda. E quando não tinha de onde se extrair da terra, por conta da seca, tinha que ter uma outra atividade. Então, ela administrou esses cursos de corte e costura. A grande maioria dessas mulheres eram afilhadas dela, porque a região era muito pequena, né? Então, ela era madrinha de quase todas essas meninas lá de Jardim de Angicos, de Lages, de João Câmara, ali daquela região. Ela ofereceu esses cursos e muitas delas depois se profissionalizaram, de fato, tornando-se costureiras profissionais, né? E tem uma história bem interessante da máquina de costura que está lá no TRE. Eu já ia complementar que essa máquina está hoje no TRE. Isso, essa máquina ela encomendou da Inglaterra, chegou de navio e ela levou para a Primavera, para a fazenda, e foi com essa máquina que ela ensinou as moças, né, a costurar. E depois ela doou essa máquina para uma afilhada que continuou costurando, ganhando dinheiro, tendo uma renda com essa máquina. E ficou guardada lá dentro de um galpão, que ela já estava idosa, ficou guardada nesse galpão, ficou lá esquecida, né? Guardadinha lá. Mas conforme ela foi ficando bem idosa, ela chegou, chamou a filha dela e disse, olha, eu estou sabendo que Voninha é minha avó, né? Que é assim que ela era chamada, que Voninha está juntando todos os móveis de Alzira, que ela chamava de Madrinha Ziroca, para o museu. Então, você vai pegar essa máquina e vai entregar de volta a Voninha para que ela coloque no museu. E assim foi feito. Passou pela restauração e tudo. Inclusive, eu tenho fotos dela antes da restauração. Quem passa pelo museu não pergunta o que aquela máquina está fazendo ali? Muito engraçado, isso é muito engraçado. Porque todo mundo, quando chega, espera encontrar outras coisas, né? E vai olhando, aí quando chega, faz, o que uma máquina de costura está fazendo aqui? Essa máquina de costura foi revolucionária. Ela pertenceu a Alzira e ela era tão visionária que ela ensinava as mulheres, né, ali da região o ofício de costurar, justamente para terem essa renda, né? Então, assim, ela foi realmente uma mulher muito à frente do tempo dela. Além do curso de corte e costura, também ela ensinou crochê e bordado. Tudo para a independência feminina. Foi uma grande feminista. Exatamente. E hoje, as mulheres da família, ou depois dela, também se candidataram a cargos eletivos, se envolveram também com a política? Não, infelizmente não. Todas foram por caminhos diferentes, né? Tem médicas, tem professoras, tem advogada, né? Mas certamente militam também por direitos das mulheres. Sim, com certeza. E tem, no seu caso, na sua bisavó, um grande exemplo. Sim, sim. Ela fala dela, eu fico transbordada de alegria, assim. Meu coração pulsa muito forte quando eu falo de Alzira Soriano. Ela realmente, para mim, é um grande exemplo, não só para mim, mas para toda a família. Nós temos um orgulho muito grande, a gente sempre conversa sobre ela, sobre as histórias, porque tem muitas histórias, né, que a gente sabe que futuramente, eu tenho certeza que elas vão ser contadas, porque existe muita história sobre Alzira Soriano, muita mesmo. E aí, como é, Ana, lá receber alunos, a nova geração, e ver eles tocados? Agora há pouco você se emocionou, né, com uma dessas alunas que se sentiu tocada a exercer, né, esse direito dela enquanto mulher eleitora. Exato. Assim, é muito emocionante quando a gente vai explicando, né, mostrando todo o processo eleitoral e eu tenho esse cuidado de, a cada informação que eu vou passando, mostrar que não chegou de mão beijada,
para a gente, né? Então, foi todo um processo de lutas, né? De discriminação, alguns momentos de violência, né? Para o que a gente poder ter o que a gente tem hoje. E se você for olhar direitinho, né? Se a gente for olhar direitinho, a gente ainda luta por esse espaço. Sim. Né? Porque, assim, nós temos hoje, a gente vem falando aqui o tempo todo do pioneirismo aqui no Rio Grande do Norte. Mas quando a gente vai olhar hoje nas urnas, nós temos poucas mulheres participando. E a maioria é porque a gente tem uma lei que obriga a ter 30% né, de candidatas mulheres. Então, assim, quando você vê que naquela época, com toda a dificuldade, né, elas estavam ali fazendo valer o direito delas, né, e abrindo caminho para a gente, assim, é muito emocionante. E quando eu vejo que, principalmente as meninas, elas entendem isso, né, que nós temos esse poder, ninguém precisa dar para a gente. Poder. Marido, autorizar, nosso, não é? Nosso. Uhum. Porque, inclusive, foi uma coisa que eu não falei na hora, mas para ser candidata naquela época existiam os critérios, né? Então tinha que ter um curso universitário, tinha que ter uma renda, né? Tinha que ter a permissão do marido. Então tinha todas essas questões que foram várias vezes levantadas durante o processo de deixa ou não deixa a mulher votar, né? Que eram essas discussões que corriam na Assembleia, né? No Congresso, entre mesas também de intelectuais. Então, por que deixar, por que não deixar? Né? Vai acabar com a feminilidade. Né? Então, muita coisa disso era passada nessas discussões, nesse debate, nesses discursos. Né? E aí, quando a gente está ali com os jovens, meninos e meninas, a gente tenta mostrar isso. Né? Todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos. Né? A gente precisa se respeitar, se valorizar. Né? E começar a enxergar essas mulheres como possibilidades, né? Possibilidades de grandes nomes na política também. Sim, né? Porque, inclusive, Marjorie estava conversando comigo antes, né? Dos projetos que a Alzira fez naquela época, né, Marjorie? Exatamente. Então, assim, como foi? Mercado? Foi, ela abriu estradas, ela fez o mercado público, né? Fez a reforma toda, porque ele era bem menor. Iluminação pública, porque não havia iluminação pública, ela colocou, né? Iluminação pública e escolas. É um olhar... De imediato foi o que ela fez. Uhum, pelo município. Ainda fez grandes obras, né? Em um ano e meio, né? Imagina se tivesse ficado todo o período. Pois é. E é porque ela, quando chegou na prefeitura, não tinha dinheiro em caixa. Olha só. Ela, junto com as filhas, antes da posse, ela foi lá na casa, lavou toda a prefeitura e com o dinheiro dela, ela comprou os móveis para poder iniciar o trabalho. Gente, que história, hein? Marjorie, hoje, para quem quiser conhecer um pouco mais, como é que faz da história de Alzira? A gente tem esse bate-papo aqui, tem algo que a gente possa visitar? Hoje a fazenda foi toda vendida. Como é que está hoje essa questão de resgate dessa história de Alzira? Sim. A fazenda foi vendida, mas o proprietário atual, ele é bem maleável e ele recebe, o pessoal sempre está passando por lá, pede para entrar na casa, ele deixa fotografar, filmar. Ele então está preservada a casa onde ela viveu. Tá preservada. E endereço? Fica em Jardim de Angicos. Fica a 5 quilômetros da cidade, certo? Tem que pegar uma estrada de Pissarro, 5 quilômetros até chegar à fazenda. Sim. E em Jardim de Angicos temos o Museu Alzira Soriano, que é a casa onde ela nasceu. Então a casa é tombada pelo IPHAN, né? E hoje nós temos lá todo o acervo de móveis e fotos, e pode aberta a visitação, né? A prefeitura de Jardim de Angicos é quem administra atualmente para que as pessoas possam visitar, né? Porque nós não temos mais familiares morando em Jardim, então a prefeitura que administra essas visitas. Então, eu convido a todos que querem conhecer um pouco mais, né, da história de Alzira Soriano, que visite o museu no TRE,
que é bem importante, primeiramente, porque lá tem as fotos, tem título de eleitor, né? Tem a máquina de costura, que eu me referi aqui, e também o museu lá de Alzira Soriano, em Jardim de Angicos, para sentir mais de perto a história, conhecer a fazenda. Então, estão todos convidados. Perfeito. E nós temos também um museu virtual, né? Temos sim. Temos, na período da pandemia, né, a gente não queria deixar de levar todo esse acervo para que as pessoas pudessem continuar visitando, né? Então, o formato que a gente viu à época foi criar um museu virtual. Aí criamos um museu virtual da Justiça Eleitoral, que é acessado pela página do TRE na internet, né? Indo em memória e museu virtual, você tem acesso a essa informação. E aí lá você tem tanto o museu virtual da Justiça Eleitoral, que é a réplica do nosso museu físico, e temos o museu virtual Alzira Soriano, né, que fizemos para pegar todo esse acervo que está lá e colocar disponível na internet. Perfeito. No dia, a gente está bem pertinho da data do Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março, e estamos já finalizando aqui o nosso videocast e podcast, inaugurando, né, esse projeto para fomentar que mais mulheres também se interessem pela política e conheçam as histórias de outras mulheres, né, que foram pioneiras, para se sentirem motivadas. E eu queria finalizar com uma mensagem de vocês, né, ressaltando a importância que tem a mulher estar representada ali na política, assim como a Alzira fez. É importante que as jovens, principalmente de hoje, que elas se interessem mais pela política. Nós estamos vivendo um momento de modernidade, né? Dessa juventude que está vindo aí para frente, né? A juventude da tecnologia também. Eu convido a todas que se interessem mais pela história das mulheres, não só de Alzira, mas de todas elas que abriram as portas para que nós tivéssemos esse direitos iguais, a igualdade do voto, a igualdade dos direitos, de ser livre, né? E tudo isso se faz com política. Então, a política, ela é quem abre as portas para que esses direitos se concretizem. Então, é muito importante ter essa consciência, né, política, feminina, e que nós também convidamos os homens, né, a nos acompanhar, né, a nos dar as mãos, para que a gente caminhe junto, né, nessa igualdade, porque a Alzira Soriano, ela dizia que homem e mulher têm que andar lado a lado na construção da família e da sociedade, como uma forma de justiça. Então, nunca inferior, não é? Nunca inferior. Essa é a mensagem que eu passo. Eu acho interessante isso, porque quando eu estava pesquisando, fazendo todos esses levantamentos, né, eu me deparei com mulheres falando que era um absurdo algumas mulheres estarem querendo esse espaço. Né, na época, né? Então, inclusive, uma delas, a Rainha Vitória, que era uma mulher e um espaço de poder. Né? Então, você olha isso e diz assim, como assim? Né? Então, é muito importante que tanto as jovens como os jovens, né, possam cada vez mais estar enfronhando nesse mundo. Porque, assim, direitos todo mundo quer, mas ninguém quer batalhar por eles. Né? Então, é importante que a gente perceba que lugar de homem e de mulher é onde eles querem estar. Pode existir o homem ou a mulher que queira estar dentro de casa, né? Mas pode ter também aqueles que querem estar militando. E qualquer que seja a área, na área da educação, na área política e social, né? Arquitetura, arte, cultura. Então, assim, precisamos enxergar que o nosso espaço é aquele que a gente está criando. E a gente está tendo sempre que criar mais. Né? Nós temos hoje uma democracia, a justiça eleitoral, né, é uma das ferramentas para que se mantenha a democracia no país,
Mas isso é que se constrói diariamente. Verdade. Nós não ganhamos esse espaço e ponto final. A gente tem que estar construindo isso diariamente. Com certeza. E é por isso que a gente agradece a presença de duas mulheres fantásticas aqui na nossa estreia e convidamos quem está nos assistindo a assistir aos próximos episódios, onde nós vamos discutir sobre políticas, né, de incentivo à participação feminina na política, né, e trazer mais discussões a respeito disso. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Eu agradeço. E, Sarinha, eu queria aproveitar o momento, tá, para entregar a Marjorie cartilhas que nós fazemos lá no Centro de Memória, inclusive 2 delas sobre as mulheres. Sempre resgatando a Alzira. Sempre resgatando Muito obrigada. É Muito isso. Obrigada. Obrigada a vocês duas, a todos que ficaram acompanhando, né, o videocast e o podcast, e até a próxima.